mecatrônica, mas eu não vou conseguir, eu preciso fazer um curso, eu vou pra história. Ah, eu queria isso aqui, mas... Esse perfil eu nunca vi. O cara acha que eu não vou conseguir engenharia, eu vou pra história. Às vezes eu vejo ir pra administração. Cara do céu, velho. Não, eu lembro da minha época de faculdade, assim, pessoal, pô, eu queria isso aqui, mas eu não dou conta, eu vou pro mais fácil. Cara, pior, sabe o que é pior? E pior? aí os menos concorridos, pelo menos na minha época, era curso humanos. Eram os menos concorridos, assim, era mais fácil de você entrar, sabe? Eu tô dando um curso agora, que eu já dou há 15 anos esse curso, que é processamento de materiais metálicos. Pô, esse curso é um dos cursos mais importantes que tem pro cara que é da área de metalurgia. Porque ele vai ver toda a parte de fundição, ele vai ver toda a parte de conformação mecânica, laminação, trefilação, extrusão, estampagem, forjamento, etc. Ele vai ver tudo isso, e ele vai ver toda a parte de metalurgia do pó. Então, um curso absurdamente importante. Pode pegar os meus alunos, pode perguntar para qualquer um deles, se eu não falo isso. Primeiro dia de aula, tá? Primeiro dia de aula. Eu falo para eles, ó, eu desafio vocês, em qualquer momento do meu curso, em qualquer área, a qualquer aula, vocês apontarem para qualquer coisa que eu estiver falando e falar assim, ó, isso é difícil. Isso é difícil. Não tem nada difícil no meu curso. Nada. Eu brinco com eles, tudo é fácil, umas coisinhas médias, tá? Só que você tem que entender. Se você ficar tentando decorar, você não vai conseguir. Então eu tô explicando aqui para você entender. Então entenda. Se você entender, você vai ver que tudo é fácil. O princípio, conformação mecânica. É tudo. Você pega lá uma estampagem, uma trefilação, um forjamento e tal. Todos são os mesmos princípios. Eu até brinco, falo, é igual veículo automotor. Tá? Veículo automotor. Você tem um caminhão. O caminhão serve para quê? Para carregar peso. Um ônibus serve para quê? Para carregar gente. É um outro veículo automotor. Certo? Um carro de corrida serve para quê? Para competições de velocidade. Você quer alta velocidade. Certo? Um carro de passeio serve para quê? Serve para ser uma mescla, para eu poder carregar algum peso, carregar alguma quantidade de pessoas, ter uma certa velocidade e tal. Né? São especializações para fins diferentes. Mas na essência é tudo a mesma coisa. Se o cara entender a essência, ele tenta entender tudo. Só que o que o aluno quer fazer hoje? Porque ele vem isso desde a escola. Ele quer decorar e escrever igual na prova. Decorar e escrever igual na prova. Decorar e escrever igual na prova. Eu falo, aí se vocês tentarem decorar tudo sobre todos os veículos automotores, vocês não vão conseguir. Se vocês entenderem o princípio, vocês nem precisam estudar. Porque é fácil. Até porque a natureza, ela tem poucas ferramentas. Eu até falo, gente, eu uso aqui as mesmas palavras para tudo. Eu falo, vamos resolver isso aqui, ó. Isso aqui, por que tá dando esse problema? Ah, inércia térmica. Aqui eu tenho a questão de relação área-volume. Repara que eu tô usando sempre os mesmos termos. A natureza, ela tem uma caixa de ferramentas, e são poucas ferramentas, e ela usa essas ferramentas para tudo. Fala, mas você tem uma diversidade absurda de coisas no universo. Porque a natureza tá aí há quase 15 bilhões de anos criando coisas. Né? E permutando, e ela tem aqueles elementos da tabela periódica, são aqueles 100 e poucos, e tudo que é feito aí que você vê são aqueles 100 e poucos elementos que ele permutou. Se você entendeu a base, a essência das coisas, só que o cara, hoje, ele não sabe calcular. Se eu der pra ele o espaço e o tempo que um veículo percorreu, ele não calcula a velocidade média. Só que ele quer estudar, ele quer ver sobre buraco negro. Você entendeu? Ele tá querendo ver sobre buraco negro. Aí eu fico, eu morrer, assim, eu não dou mais aula pra primeiro semestre. Mas antes eu dava. Aí o cara me perguntava assim... Introdução? Dava isso. Introdução à mecânica? Eu dava introdução à engenharia. Tá. Né? Aí tinha mecânica, materiais. Aí o cara, por exemplo, me perguntava uma coisa assim, professor, qual que é a fórmula mesmo de velocidade média? Eu quero morrer. O cara me perguntar isso. Eu falo, gente, não tem fórmula. Isso não é fórmula, isso é um conceito. Não tem fórmula, é um conceito. O que é a velocidade média? É o espaço que o cara percorreu. Não tem fórmula. O cara que te ensinou pela fórmula, ele te enganou. E aí, só que na escola, o cara ensina musiquinha. O cara, ele nem sabe o que ele tá fazendo. Ele tá colocando um monte de letra e substituindo as letras por números e achando um valor. Você entendeu? Ele não tá entendendo o que ele tá fazendo. É o que a gente tava conversando antes todas aqui. São assim, né? Aceleração, velocidade média, é tudo entendimento, né? Isso, claro que tem umas coisas que tem umas fórmulas mais complexas e tal, que eu até brinco pros alunos. Eu tenho uma memória muito ruim. Né? Eu sou bom de entender, mas eu tenho uma memória muito ruim. Aí eu preciso usar uma fórmula com meus alunos. Eu sempre demoro para escrever a fórmula. Porque para eu fazer a fórmula, eu tenho que lembrar
quais são as variáveis que interferem no fenômeno. Aí eu falo, bom, essa variável é essa. Eu falo, bom, então essa aqui, quanto maior a variável, ela aumenta, então essa aqui vai para mais, essa aqui diminui, então ela é sob a divisão e tal. Então eu não decoro a fórmula. E chego nela. Né? Então, você consegue fazer isso com derivada, com integral? Não, é que derivada e integral, na verdade, não é uma fórmula, é você resolver. Aí é outra coisa. E derivada e integral é um negócio que não é fácil de fazer. Mas tem algumas ali que... Sim, seno, cosseno, seno. Decora ali, né? 1 sobre x ln. Mas você teve um caminho pra você chegar ali, pra depois você falar, ó, a regra é essa. É que você pegou um negócio que é difícil. É difícil, cara. Você pegou um negócio que é difícil, essa parte é difícil. Sei que é disso, não é caralho. a fórmula em si. Aí você tá falando em resolver. Eu tenho uma equação, eu tenho uma integral, uma derivada, eu tenho que resolver. E tem umas que são muito difíceis. E eu discuto isso com o pessoal de matemática até hoje. Porque eu sou engenheiro, não sou matemático. Sim. Isso até hoje. Porque às vezes você cai numa integral e você não resolve a bodega da integral nem a pau. Você não acha como resolver. Tem algumas básicas e tal. Tem algumas que só por Cristo. Aí chega lá a professora e fala assim, não, mas isso aqui é fácil. É só você multiplicar por seno ao quadrado em cima e embaixo. Aí você multiplica por cima e embaixo, ela sai facinho. Você fala, beleza, entendi. Eu quero entender como é que o desgraçado, quem foi o primeiro desgraçado que imaginou que de todas as coisas que eu poderia multiplicar, era um seno ao quadrado em cima. Isso que eu quero saber. Mas é que tá, isso vem de uma certa intuição de um cara que faz isso a vida toda. Então o cara resolve integral e derivada a vida toda. Eu conheci um cara que além de olhar e falar assim, não, esquece seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, ele falava assim, não, mas se você quiser também, tem jeito de você fazer isso aqui também. Ele ia lá e fazia um gráfico e resolvia com gráfico. Sim. Ele conseguia resolver uma equação fodida, assim, de 3 formas diferentes. O gráfico é a expressão visual daquela equação. Sim, aquela equação define o gráfico. Sim. E aí calculava a área do gráfico ali, calculava a parada toda e chegava no resultado. É, porque dá pra fazer o gráfico e te pedir a equação. Dá pra fazer você faz algebricamente, você faz geometricamente, são... tranquilo, isso aí existe há muito tempo, aliás. Nossa, eu tinha muita raiva desse cara. Não, mas eu só fui até, tipo assim, ele dava a equação e aí depois você fazia o gráfico. Desmontar o gráfico, fazer uma equação... Pra mim, é mais complexo. Não, também não é. É que tem que... Aí, como eu falei, é normal... É enxergar só. A gente tava falando, antes de começar o podcast, de Pitágoras lá, Sim. né? Do Teorema de Pitágoras, que até eu falei, a maioria das pessoas... A professora que me ensinou o Teorema de Pitágoras, ela não entendia o Teorema de Pitágoras. E é o normal. E por isso que ninguém entende. Você entendeu? E por isso que ninguém entende. Porque ele é só uma formulazinha. É isso. Mas... Decora assim, né? Baseado numa realidade física. Entendeu? Você pega o Teorema de Pitágoras, o mais básico. Você pega lá o triângulo retângulo 3, 4, 5. Lembra desse? Né? Então você pega 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. E a pessoa só desenha o triângulo retângulo. Por isso que ninguém entende. O que ela tem que fazer? De onde vem o termo raiz quadrada? Por que raiz quadrada chama raiz quadrada? Um monte de marmanjão aqui, casado, e tá vendo? Esses dias eu vi uma explicação sobre isso. E aí? Não me lembro. Por quê? Então, se a professora não te... Sabe por que a sua professora não te ensinou isso? Porque ela também não sabia. Entendeu? Então é muito normal. Eu discuti isso uma vez com uma pedagoga, eu já contei até essa história aqui, né? Que eu falei que você vai numa escola, às vezes, hoje parece que não acontece mais isso, mas você tem uma pedagoga dando aula de matemática. Tudo bem, é pro começo, mas é ela que tá dando. Se a professora fez pedagogia, via de regra é porque ela não gosta de matemática. Certeza. Então ela tá falando pros alunos dela uma coisa que ela leu no livro, mas ela não entende. E você não pode dar aula do que você conhece, você dá aula do que você domina. Para você dar aula, você tem que dominar. Não adianta você conhecer. Conhecer e compreender são duas coisas completamente diferentes. Eu conheço, eu sei da informação, já até citei esse exemplo idiota, mas eu tenho a informação que o ácido acetil salicílico é bom para dor de cabeça. O AS. Eu não sei por quê, eu não tenho a compreensão. Eu tenho conhecimento, não a compreensão. São coisas diferentes. Perdão. Então, quando se você desenhar, imagina que você desenha vamos pegar o triângulo retângulo, 3, 4, 5. Se você pegar um lado de 3 e fizer um quadrado com o lado 3 e repartir esse quadrado em quadradinhos menores, você vai ter 9 quadrados, né? Se você contar a unidade 3, lá, 1, 2, 3, e dividir nessa unidade, você vai ter 9 quadrados, né? Se você pegar o lado 4...
Mesma coisa, fizer um quadrado com lado 4, 16 quadrados. Se você pegar um quadrado com lado 5, né, você vai ter 25 quadrados. Então, olha que coincidência. Quando eu pego 9 quadrados, desses 9 quadrados, mais 16 quadrados, dá igual 25 quadrados, não dá? Então, o que ele está falando é isso aí. No triângulo retângulo, então, quando eu tenho o quadrado, ou seja, quando eu falo a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, quer dizer, o quadrado referente a cada cateto, então meu cateto tem lado 3, o quadrado tem 9, o outro cateto tem lado 4, o quadrado 16. Somando isso é igual ao quadrado da hipotenusa. Você tem que fazer o triângulo retângulo e desenhar os quadrados. E aí, por que chama raiz quadrada? Qual que é a raiz quadrada de 25? É 5, porque eu tenho um quadrado com 25 quadradinhos. Qual que é a raiz que me gerou esse quadrado? A raiz que me gerou esse quadrado é o lado 5. Por isso raiz quadrada. Porque é a raiz que gerou o quadrado. Isso é ridículo. Só que quando eu explico para os meus alunos desse jeito, é o que eu falo em PMM, processamento de materiais metálicos. Eu quero que vocês me apontem em qualquer momento desse curso, em qualquer momento, em qualquer aula, qualquer coisa que seja minimamente difícil que eu tô dando. Só que quando eu tô explicando desse jeito. Eu não tô jogando informação para cima deles. Eu tô explicando a essência. É visível, né? É visível. Você percebe. Caralho, velho. E eu gosto quando o aluno me pergunta, me desafia, né? Teve uma aula que foi muito legal e eu fiquei muito puto com os alunos porque eu contei essa história pra eles. Eu contei e os caras ainda conseguiram me errar na prova, né? E eu fiquei muito puto com eles. Falei, gente, pô, não é só que eu dei a informação, eu contei a droga da história pra vocês, né? Por que a gente usa e tal, não sei o quê. Porque o cérebro humano, quando eu ensino, eu dou um gráfico, eu dou um diagrama na universidade, meus alunos entendem. Porque eles estudaram, eles treinaram para entender isso. Mas o cérebro humano, ele não evoluiu para aprender com tabelas, com diagramas, com gráficos. O cérebro humano, ele aprende por narrativas. A gente aprende quando a gente ouve histórias. Então, quando eu vou explicar um problema de engenharia, eu não gosto de dar uma equação e resolver o problema. Eu gosto de contar a história. Eu falei, ó, o cara tinha esse problema. O problema era esse. Como que eu resolvo esse problema? O que ele pensou para resolver esse problema? Eu gosto de fazer isso. Eu tava dando uma aula de soldagem pro pessoal de mecânica, e aí eu tava falando, a gente lá tava fazendo uma soldagem no laboratório, a gente tem um laboratório super completo lá no Mackenzie, a gente tem solda, ele é todo revestido, MIG, MAG, TIG, arco submerso, soldagem a gás, oxicorte, corte a plasma, a gente tem tudo. O que o aluno quiser lá, ele tem, sabe? É uma coisa incrível. E a gente fazendo uma soldagem com argônio. Eu falei, gente, como a gente tá fazendo aqui só pra treinar, falei pra eles, vamos usar argônio, não vamos usar hélio, porque hélio é caro, né? E aí, uma aluna chegou e falou assim, eu achei excepcional essa aluna falar isso. Ela falou assim, professor, como assim o hélio é caro? Porque o hélio é o segundo gás mais abundante no universo. Aí eu falei, caramba, temos um conhecimento aqui bacana. Eu adoro, porque isso é raro acontecer, infelizmente, né? Aí eu falei assim, bacana. Eu falei, você tem toda a razão. Ela falou, não, o hélio não pode ser caro. Porque o hélio é o segundo gás mais abundante do universo. Ela me falou, você tem toda a razão. O hidrogênio é o gás mais abundante do universo, o hélio é o segundo. Eu falei, o problema é o frete para eu ir buscar lá no universo. Esse é o problema, entendeu? Porque o frete é muito caro pra eu ir buscar lá no universo. Aí ela falou assim, tá, professor, mas se... E essa aluna era muito inteligente. Aí ela falou assim, tá, mas se tem todo o universo, não tem aqui? Eu falei, não tem, porque na hora da formação do universo, essas coisas de baixa densidade, e o hélio é um dos gases menos densos que existe, essas coisas foram embora. Então, quanto mais denso, melhor para a gravidade segurar, né? Então, essas coisas muito leves, como o hélio, elas foram embora. Então a gente tem pouco aqui no planeta Terra. E olha só como essa aluna é inteligente. Ela falou assim, tá, mas hidrogênio a gente tem pra caramba aqui. Hidrogênio é mais leve que o hélio. Falei, você tem toda a razão. Só que o hidrogênio, ele se fixa. O hidrogênio, ele reage. Então o hidrogênio, ele forma água, ele fica no hidreto, ele forma um mineral. Então ele forma algo mais pesado pra ficar. O hélio é um gás nobre, não reage. Ele vai embora. Mas... o que eu admirei, porque só pra ela ter essa discussão comigo, essa aluna, ela tem bastante conhecimento e ela é inteligente pra caramba. Ela pensa nas situações, né? Sim, e eu gosto desse aluno, que é cada dia mais raro. Cara, mas eu tava pensando, na hora que você começou a explicar, de exatas eu acho que fica um pouco mais complexo, mas é igual quando você vai começar a aprender a ler.
Depois que você entende o som de cada letra, você pode organizar isso de qualquer forma. Você vai conseguir ler o que tá ali. Você sabe que